Olá, é uma grande satisfação estar com todos vocês nesse nosso encontro, no qual nós falaremos sobre esse tão importante cadastro para os nossos negócios, que é o cadastro positivo. Hoje nós teremos uma hora de muita integração e vamos conversar um pouquinho com vocês sobre todos os benefícios que o cadastro positivo proporciona para melhorar os negócios da sua empresa. Eu sou a Roseli Garcia, sou diretora da Boa Vista, estou aqui com os meus colegas, a Cauana Ibrahim, que é a rede de dados da Boa Vista, e o Flávio Calife, que é o nosso economista-chefe. Ambos especialistas, acompanharam todo esse processo de constituição do cadastro positivo e da implementação dos benefícios trazidos pelas importantes informações recebidas. E a Boa Vista, como vocês sabem, ela é uma empresa de tecnologia que combina as informações com inteligência analítica, obviamente visando maximizar resultados, lucros e reduzir os riscos, né? E, portanto, nós temos soluções ideais para a tomada de decisões. E junto com isso, essa experiência de nós termos sido um dos protagonistas, eu pediria para o Lucas passar a próxima tela, do cadastro positivo, nos permite vir aqui e fazer algumas provocações, né, para o nosso pensamento. Por exemplo, qual é a importância do cadastro positivo para o negócio de uma empresa? Por que fazer parte do cadastro positivo, né? A gente está listando essas perguntas. Como usar as informações para realizar análises de créditos mais justas, mais assertivas? E quais os ganhos que o cadastro positivo trouxe para a economia em alguns países e como ele pode melhorar as vendas? Então, nós vamos abordar esses temas com os nossos colegas e eu pediria a todos vocês que colocassem as suas dúvidas no chat. Eu vou estar aqui como mediadora, interagindo com o pessoal. Algumas perguntas a gente já vai respondendo no decorrer das apresentações, mas nós vamos ter um espaço no final para fazermos esse bate-bola, ok? Próximo, por favor. Falando um pouquinho, né, da Boa Vista e do seu protagonismo no cadastro positivo, eu vou mostrar para vocês, no próximo slide, pode passar, um recorte de jornal que fala sobre um histórico do cadastro. Vejam lá, a gente falava fregueses positivos, né? De 2 de setembro de 1959. Isso porque o cadastro negativo também foi formado pela Boa Vista através da sua antecessora, e foi o primeiro cadastro negativo do país, que foi o SCPC em 1955. Então, em 59, já se dizia, precisamos ter o cadastro positivo. Mas, no slide seguinte, por favor, nós vamos verificar que em 2011, vejam vocês o tempo que levou para a gente conseguir, de fato, concretizar a legislação. Foi que nós tivemos a nossa primeira versão da lei, nós colaboramos muito, né, trabalhamos muito na lei, mas ela saiu com um viés que prejudicou bastante a expansão do cadastro positivo naquela ocasião, que foi a necessidade de haver uma autorização prévia do consumidor para que a informação fosse para o banco de dados. Por questões de logística, por questões culturais e até de conhecimento, pelas empresas, dos detalhes da legislação e dos procedimentos, acabou que demorou para que se entendesse como funcionaria essa dinâmica. E havia um interesse muito grande de todos os órgãos, né? O cadastro positivo ele é uma unanimidade entre as pessoas que concedem crédito, entre os poderes públicos, porque é uma informação que, como a gente vai poder olhar, quando composta e analisada, ela de fato ajuda a embasar melhores decisões. E melhores decisões diminuem risco, e diminuição de risco diminui taxa de juros, diminuição de taxa de juros aumenta negócios, o aumento de negócios melhora a economia, existe geração de emprego. Então, há uma cadeia virtuosa envolvida em torno da implantação do cadastro positivo que é mundialmente reconhecida, né? E em 2013, os bancos já começaram a participar e enviaram suas informações históricas.
Também, depois de 8 anos, nós já temos 10 milhões de pessoas físicas e empresas com dados reportados no cadastro positivo. E em 2019, quando houve a alteração da lei, permitindo que houvesse a inclusão automática das informações positivas, ao invés do consumidor ter que fazer essa autorização, realmente nós tivemos uma alavancagem muito grande das informações que permitiram que nós criássemos modelos de score que fossem muito mais efetivos. Quando a gente combina, a gente até usa uma metáfora, pessoal, que eu vou repetir aqui para vocês, aqueles que já ouviram vão me compreender. Com o cadastro negativo, nós desenvolvemos um sistema de crédito muito sofisticado, eu diria para vocês, chegou a ser modelo para outros países por conta de não termos a informação positiva. Nós precisamos tornar o nosso cadastro negativo muito bem trabalhado. E a informação restritiva, o registro de dívidas feitas no SCPC, é um instrumento importantíssimo, continua sendo um instrumento importantíssimo para a concessão de crédito. Mas, quando nós passamos a combinar essa visão só do negativo, daquele momento, que a gente chama de visão foto, com a visão do comportamento do cidadão com relação aos seus pagamentos, aos seus volumes de limite de crédito, aos seus volumes de compra, ao seu cumprimento dos seus compromissos, nós aumentamos significativamente a assertividade dos nossos modelos e as decisões se tornaram cada vez melhores. Fazendo o quê? Colocando para dentro do nosso crédito aqueles que deveriam de fato ser aprovados, rejeitando aqueles que deveriam de fato ser rejeitados e controlando os índices de inadimplência de uma forma mais assertiva. Ou seja, nós melhoramos a nossa decisão e ainda nós ampliamos os nossos negócios. Eu costumo dizer, e vocês vão ver mais para frente na apresentação da Cauana e na do Flávio, que nós temos 2 momentos no cadastro positivo, o antes e o depois. E vamos dar uma olhadinha no próximo slide, aonde ele já funciona. O que aconteceu, tá, pessoal? Lembrando, né, que a forma de avaliar o crédito, nesse caso, ela vai implicar em novas políticas, novas ofertas, novos parâmetros para o crescimento da operação, novas formas de você olhar o seu cliente, de experimentar operações e modelos de negócio diferenciados. Mas nos Estados Unidos, vejam, aonde o cadastro está maduro, houve 89% do aumento de consumidores com acesso a financiamento. Quase que dobrou o número de pessoas que seriam prospects para a concessão de crédito. Em contrapartida, uma redução de 44% na taxa de inadimplência. Vejam vocês que nós conseguimos aqui uma redução, né, foi observada nos Estados Unidos, de quase metade da redução da taxa. Isso é um número fantástico. Quem trabalha em crédito sabe que qualquer ponto, alguma coisa de redução de taxa de inadimplência significa muito para o resultado, para o lucro, para a rentabilidade do negócio. Em Hong Kong, nós tivemos uma redução da inadimplência de 14% para 3%, num período de 3 anos. Então, vejam vocês que a inadimplência foi reduzida 4 vezes em Hong Kong após a maturação do cadastro positivo. E uma outra coisa que é muito importante, que é do lado das empresas, né? Os pedidos de autofalência mudaram de 25 mil para 5 mil, ou seja, apenas 1/5 dos pedidos de falência permaneceram. O resto, todo ele, conseguiu ser evitado a partir de uma análise melhor das informações. E dá uma olhada no Egito, pessoal. 136% do aumento do volume de crédito no período de 2008 a 2016. 62% de redução da taxa de inadimplência, com mais de 90 dias. Mais que 50% da taxa de inadimplência reduzindo. Na Itália,
83% de aumento do público elegível a crédito nos bancos. Maior parte, empresas PME, que se sabe muito bem que é um público que precisa do crédito, mas que muitas vezes, por conta de falta de garantias ou de algumas exigências, tem dificuldade de acesso. Então, vejam que importante a contribuição do cadastro positivo para essas verticais. E vamos dar uma olhadinha no próximo slide, por favor? Como que está... Vamos trocar o slide, por favor? Como seria aqui no Brasil? Eu separei para vocês, claro que a gente não tem uma série histórica, mas eu separei para mostrar para vocês 2 cases, tá? Esse primeiro case, a gente está falando de um atacadista de médio porte, que utilizou um score híbrido. É importante dizer para vocês que as informações do cadastro positivo, elas nunca serão fornecidas abertas, elas sempre serão fornecidas sob forma de uma nota, que é para não poder individuar as operações, não poder chegar individualmente em uma fonte. Nós temos diversas apresentações nos nossos canais de redes sociais que explicam detalhadamente. Se vocês quiserem, nós também podemos aqui entrar em detalhes da composição do cadastro, tá? Mas, vejam vocês, quando a gente compõe a nota de crédito do cadastro positivo junto ao negativo, nós tivemos, na aprovação, um ganho de 40,2%. Significa que nós colocamos para dentro, para ser cliente, mais da metade daquilo que eventualmente seria recusado. E detalhe, com uma redução da inadimplência de 35,3%. Então, vende mais e recebe mais também, porque não há inadimplência nesse público que você está selecionando. Ou se houver, é uma inadimplência controlada, reduzida. O ganho do KS, o KS é uma medida de performance, de separação entre bons e maus dos modelos. Nesse caso, gente, chegou a quase 50%. Ou seja, o modelo identificava muito bem quem seria o bom pagador e quem estaria muito propenso a não ser o bom pagador, não deixando aquela zona cinzenta onde a gente não consegue muito saber o que acontece. Então, no frigir dos ovos, quando se juntaram todas essas informações numa aplicação nesse atacadista, a gente teve como resultado final um aumento de 36% das vendas. Isso, nesse momento que nós estamos atravessando, é uma informação que deve valer ouro para vocês. Porque o nosso cliente não mudou nada, ele continuou operando, estava enfrentando crise, como todo mundo, mas ele mudou as ferramentas, os recursos para analisar aquela população que já habitualmente o procurava e tratar essa população de uma forma diferente, com uma lente diferente, que permitiu a ele, mesmo num momento difícil, ampliar os seus negócios. No próximo slide, por favor, eu já vou mostrar para vocês 2 cases diferentes. Um deles é de uma empresa que vende veículos, motos, e o outro, ela fornece cartões, essa mesma empresa, para um grande varejista no CDC, tá? Claro que você vai pensar assim, puxa, mas o atacadista talvez não tivesse tanta estrutura, a hora que você faz um trabalho de maior acurácia, mais sofisticado, o resultado é melhor. Mas vejam, as financeiras estão muito adiantadas, usam muitas ferramentas, usam muitos recursos, mesmo quando elas estavam tratando só com as informações restritivas, negativas. Mas quando vocês olham a composição da informação positiva junto com o negativo, dá uma olhada no que acontece. 18,4% em ganho da aprovação, considerando uma inadimplência de 0,5%. Mesmo assim, você mantém a taxa de inadimplência e amplia a aprovação. E se você considerar uma aprovação de 30% daquilo que você estaria negando, veja só, a redução da inadimplência representa 29,2%. Com um ganho de KS, se o KS era 10,
você ganha mais 27% sobre esses 10. A sua separação melhora em 27%. E aí, no frigir dos ovos, fazendo uso das informações, a gente teve a decisão, né, ampliada em 11% de mais vendas para os casos de veículos e motos e em 23% no caso do CDC da linha branca. Isso significa, né, se a gente for traduzir isso em palavras, que de fato nós tivemos uma melhora significativa da decisão, sem mudar os outros elementos, mudando apenas as informações que nós analisamos para tomar essa decisão. Então, num momento onde os negócios estão escassos, onde precisamos vender mais, vender com acurácia, com assertividade, o cadastro positivo é o seu maior aliado, porque ele te ajuda a aumentar negócios e te ajuda a reduzir sua inadimplência. Agora, é óbvio, gente, que nós estamos falando aqui de milhões de informações, tá? Nós estamos falando os números são gigantescos. Mais ou menos 60 bilhões de observações é o número que nós temos hoje para o nosso banco de dados, tá? Precisamos aplicar, nós temos, assim, em torno de 4 mil variáveis utilizadas como praxe e aproximadamente mais 20 mil variáveis sendo construídas. Então, não dá mais para a gente analisar a informação olhando dado por dado. Tem protesto? Não tem. É recém-constituído? Não é. Tem registro? Não tem. Nós precisamos disso transformado em um número, em uma nota, traduzido em uma nota que represente para a gente nosso nível de aprovação, nosso nível de risco. E é isso que a Boa Vista faz. Ela tem uma expertise em inteligência analítica que faz com que ela faça o processamento do dado bruto, identifique todas as informações importantes, usando aí todas as técnicas que vocês podem imaginar. Tá uma mudança enorme de paradigma, né? A gente usa inteligência, usa machine learning, inteligência artificial, vários modelos, várias aplicações estatísticas, para que possamos gerar cada vez mais o melhor score para a tomada de decisões. Então, é possível, a partir desta aplicação dos modelos analíticos, você transformar aquela gama gigantesca de informações em um dado que você consegue analisar, parametrizar e tomar suas melhores decisões. Para a gente já partir para a prática, eu vou convidar, para falar um pouquinho para vocês, o Flávio Calife. O Flávio é o nosso economista-chefe. Eu gosto muito de ouvi-lo, porque o Flávio sempre fala para a gente assuntos áridos, difíceis, de uma forma que a gente consegue entender, perguntar sem sentir vergonha de não ser um economista. E o Flávio acompanhou muito de perto todo esse movimento, é criador de alguns índices que são utilizados pelo governo, então ele realmente é uma fonte muito importante de conhecimento e de informação para a Boa Vista, especialmente para o cadastro positivo. Flávio, por gentileza, nos brinde com a sua apresentação. Obrigado, Roseli. Eu sou Flávio Calife, eu sou responsável pela área de indicadores socioeconômicos da Boa Vista, então todos aqueles indicadores que a gente divulga, né, de demanda por crédito, inadimplência, varejo, indicadores que a gente divulga constantemente. Temos divulgado agora, já mais recentemente, indicadores sobre o cadastro positivo, né, com dados do cadastro positivo, são novos dados que aparecem e nos permitem fazer novas análises, então isso também é bem enriquecedor, não só pelo lado das empresas, o cadastro positivo traz novas análises, como também pelo lado do próprio sistema financeiro, dos mercados financeiros, melhoram bem as análises, tem muito mais dado, muito mais informação. E eu vou começar falando sobre a importância desse cadastro positivo quando a gente pensa no mercado de crédito. Essa curva que está aí é uma curva de relação entre crédito e PIB, não está escrito, mas é uma relação entre crédito e PIB, falhou ali a legenda, que estava lá, só para ter uma ideia, 30%, 1% lá em 2005, né, desculpa, em 95, e hoje já atinge cerca de 50% a relação entre crédito e PIB, que é uma relação, se a gente considerar
na comparação com outros países semelhantes ao Brasil ou mesmo desenvolvidos, muito pequena essa relação. Né? Muitos países estão acima de 70%, 80%, 100% de crédito em relação ao PIB. Isso mostra, sem dúvida, que o Brasil tem muito a explorar ainda, a crescer ainda no crédito em relação à economia. E por que não cresce tanto? Não é só uma questão de estabilidade, quando teve uma estabilidade maior, você pode ver que a curva ela cresce rapidamente depois dos anos 2000, quando vem uma estabilidade maior para a economia, mas é também de mudanças institucionais. O cadastro positivo é uma mudança institucional, uma mudança na forma como o mercado atua, na forma como as regras são colocadas, mudança das informações que aparecem. Só nesse período aqui, a gente pode ver algumas mudanças que foram super significativas para os mercados crescerem. Se a gente pensar no mercado imobiliário, para quem se lembra, nos anos 80, 90, é algo dificílimo, muito pouco recurso, só a Caixa Econômica financiava, ainda com situações bem complicadas, muito por conta das garantias que existiam, muito pequenas. Quando você cria uma nova regra, naquela época uma lei de alienação fiduciária foi o nome dessa lei, que permite uma garantia maior para quem está emprestando, e quem está emprestando consegue recuperar aquele bem mais facilmente, você expande muito mais rapidamente aqueles modelos. Hoje, o financiamento imobiliário já é mais de 30%, 40% do total do financiamento de pessoa física. Ele era 1% há 20 anos atrás. Então, mudança na regra. Em 2003, outra mudança importantíssima na regra, o consignado a gente já convive com ele, né, há muito tempo, mas ele é uma lei bem recente, é 2003. Então, 2003 para cá, foram um pouco mais de 15, 18, 17 anos, a gente teve um crescimento espantoso do crédito consignado, que é aquele que é descontado, né, na fonte, na folha de pagamento, e, portanto, tem um risco muito menor para quem empresta, né? Portanto, é possível baixar juros, fazer prazos mais longos, a inadimplência é muito menor. Então, outra coisa que muda e melhora o mercado financeiro. O crédito consignado hoje é a segunda maior modalidade de crédito brasileiro, já é maior que veículos. Veículos era a segunda maior, era maior antes do imobiliário, já é a terceira. O consignado é a maior de todas. Dessas, tirando imobiliário, é claro. Isso foi permitido por mudanças nas regras. E vocês devem ter acompanhado essa semana, aumentou até o quanto que eu posso financiar, vai para 40%, mas começou lá com 30%, né? Você expande a capacidade de financiamento com uma modalidade de longo prazo e juros mais curtos. Isso é o que diferencia muito o Brasil e outros países dos países mais envolvidos. A forma de financiar, os riscos são muito menores em outros países, então você pode ter um prazo longo de financiamento, juros baixos, né? No Brasil, o problema é que os juros são elevados e, por isso, também os financiamentos são mais curtos e aumenta o valor da parcela e fica mais difícil de pagar, né? Quando vem na sequência, né, a gente tem o crescimento, o surgimento de outras modalidades importantes. Tem lei de falência, mas o cadastro positivo é um desejo já de muito tempo do mercado de crédito brasileiro. A Roseli citou, mais de 40 anos, 50 anos que estamos discutindo isso e não se colocava em prática. Quando conseguiu fazer isso pela primeira vez em 2011, ele veio de uma forma, né, não efetiva por conta do opt-in, você tinha que, obviamente, pedir para entrar nesse mercado, né? E depois, em 2019, isso é corrigido, e agora sim, né, as informações são automáticas, né, vão diretamente já para os gestores de banco de dados, sem nenhuma necessidade de autorização. Isso mudou muito, né? Aumentou muito a quantidade de informações, melhorou muito a capacidade de gerar modelos e de prever inadimplência, de prever a concessão do crédito. Por isso que a Roseli coloca, né, como um dos grandes benefícios do cadastro positivo, observado em outros países, e quando ele é implementado, ele aumenta a concessão sem piorar a inadimplência, né? Ou então mantém a concessão como está e reduz a inadimplência. Porque esses são elementos mais importantes do ciclo do crédito, né? A concessão do crédito, e se você não receber o pagamento, quanto que é o risco de você não receber por aquele crédito? Claro, tem outras coisas no ciclo, mas esses são os elementos mais importantes. E o quanto se cobra por isso, quanto os juros envolvidos nisso. Então, a expectativa do cadastro positivo, tem até aí no quadro verde, a gente fez estudos na Boa Vista que mostravam que muita gente está fora do mercado de crédito
não porque são maus pagadores ou que estão um nome negativo, mas porque tinha pouca informação de crédito. Então, por ter pouca informação de crédito, os scores, né, a pontuação de crédito era muito baixa. A gente pega exemplos internacionais, é muito interessante pegar um país como os Estados Unidos ou Inglaterra, você precisa ter um histórico de crédito para você ter uma pontuação mais elevada. Se você não tiver histórico de crédito, você não consegue tomar crédito em lugar nenhum. É mais difícil. No Brasil, estamos caminhando para isso. Né? O cadastro positivo, até as recomendações para aqueles que querem melhorar a sua pontuação de crédito, é tomar crédito e pagá-lo adequadamente, sua pontuação melhora automaticamente. Mas esse nosso estudo mostrou que pelo menos 20 milhões de pessoas estão fora do mercado de crédito porque tem uma pontuação baixa, não por conta de mau pagamento, mas por conta de baixa informação. Com o cadastro positivo, isso melhora significativamente. As informações dos bancos já estão nos birôs, né, nos gestores de banco de dados, e muito mais tem pela frente. A gente vai ter as empresas de concessionárias de serviços públicos, água, luz, telefone, que tem informações riquíssimas, principalmente sobre aqueles que são desbancarizados, que não têm informação bancária. Né? O varejo também vai ter que passar essas informações para os gestores de banco de dados, o que vai melhorar muito a capacidade de prever, né, tanto concessão quanto inadimplência, e também de reduzir o risco do sistema, diminuir a assimetria de informação, reduzir o risco e, consequentemente, reduzir inadimplência, que dá efeito sobre juros e aí sim sobre o crescimento. Por isso que todo estudo que foi feito sobre o cadastro positivo mostra redução de inadimplência e elevação do crescimento das concessões. É claro que passamos por um período bem complicado, né, da pandemia, então o cadastro positivo entrou em vigor em 2019, começou a formar o banco de dados no início de 2020, então é claro que agora a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para analisar os efeitos neste período, a gente vai ter que esperar passar, voltarmos a alguma normalidade para ver os efeitos já mais significativos do cadastro positivo. Mas podemos olhar algumas dessas variáveis, como é que elas se comportam e o que se espera delas. E antes disso, né, além do cadastro positivo, temos aí na agenda do Banco Central mais uma série de outras medidas que devem também incrementar mais ainda o mercado de crédito. O Open Bank já foi inaugurado em fevereiro, temos também o pagamento instantâneo com o Pix, que devem, Open Finance, que vão levar ainda mais a capacidade do mercado financeiro realizar as suas análises. Por favor, o próximo, Tiago. Quando eu olho só para olhar, né, o crescimento da atividade, a gente passou por um período muito complicado, né, de PIB negativo, as famílias com consumo negativo, abaixo de 4% negativo, e mesmo assim, quando a gente olha alguns dados como o mercado de crédito e o varejo foi o único setor da economia que fechou positivamente. Né? Então, a indústria fechou com queda de quase 5%, os serviços mais de 6% de queda, e o varejo vai fechar perto de 1%. Muito por conta do crédito, que também se manteve um pouquinho, né? Não chegou a ser fenomenal como estava antes, mas se manteve. E quando você tem um crescimento ainda esperado da economia, mesmo que a gente tenha começado o ano lentamente, essa expansão pode ser maior ainda, ou seja, a quantidade de negócios que devem ser gerados pelo crédito e pelo varejo devem ser bem significativos ao longo de 2021. Pode passar próximo. Um cenário, né, de PCA que vem crescendo um pouco e juros crescendo um pouco. Mas esse slide aqui eu queria mostrar aquilo que eu disse. Eu queria atentar para a pessoa física, principalmente do lado esquerdo aqui. Esse gráfico azul claro, né, antes da pandemia, o crédito estava crescendo acima de 12% ao ano, tanto para PF quanto para PJ. Quando começa a pandemia, nós temos um recuo significativo, principalmente para PF, PJ teve mais estímulos, né, teve menos para a questão do crédito, mas mesmo assim, mesmo com toda a pandemia, né, o crédito ainda se segurou e fechou positivo em 2020. Né? Com toda a pandemia, ele ainda foi maior do que no ano anterior. Então, isso é algo bem significativo quando você olha para essas variáveis. O que aconteceu com as outras? Pode passar, por favor, para frente. Este é um número que eu gosto de mostrar, porque é aí que o cadastro positivo deve atuar de uma forma bem mais efetiva. Esse é um gráfico de juros, né? Eu sei que nem todos estão acostumados a olhar para esses gráficos. Eu vou olhar para os juros de pessoas físicas, que está à esquerda, tem duas barrinhas aí, né? E uma linha amarela. Essas barrinhas, uma somada à outra, dá o número amarelo, 38% ali, que é o juros médio ao consumidor. Então, na média, o consumidor brasileiro paga 38% ao ano de juros.
Aí tem desde imobiliário, veículos, até cartão de crédito e cheque especial. Na média, 38%. Só que o que está na composição desses juros? Porque a gente fala, puxa, mas é uma taxa básica de juros tão baixa. Hoje a taxa Selic é a menor da história, vai subir, mas é a menor da história, estamos em 2% ali. Como que pode ser uma taxa ao consumidor tão elevada? Porque tem esse spread bancário, que é essa diferença entre a tomada de recursos dos bancos e o que ele aplica ao consumidor, que é esse azulzinho, que já foi muito maior, lá para trás pode ver 60%, agora 30% mais ou menos. E esse spread, a maior parte da composição dele é inadimplência, mais da metade é inadimplência. Então, se você consegue reduzir os efeitos sobre a inadimplência, você reduz significativamente os spreads, que reduzem os juros que incentivam o investimento e, obviamente, o crescimento da economia. Então, é aqui que está a maior importância de medidas como, por exemplo, o cadastro positivo. Passa o próximo para o detalhe do spread. Olha que interessante. Os spreads tão médios, estão nessa linha aqui, sempre foi um problema muito importante do Banco Central. O Banco Central se preocupa muito com a questão dos spreads, porque o Brasil tem o segundo maior spread do mundo, por isso que os juros são tão elevados. É o segundo maior spread do mundo, é o do Brasil. E cresceu muito, vinha caindo, e uma série de medidas foram feitas para reduzir esse spread, inclusive o cadastro positivo, para ter mais informação, reduzir a inadimplência e tudo mais. Só que isso, durante o início do cadastro positivo, não aconteceu, até subiram os spreads, e agora começaram a recuar. E a recuar até bastante, como vocês podem ver. É claro, vocês podem me questionar que não é só por causa do cadastro positivo, ou não dá para dizer que foi o cadastro positivo, porque a gente vive num período de anormalidade. Né? Mas, sem dúvida, há alguma influência. Né? Mas também tem outros fatores que podem ter ajudado esses spreads a caírem. A gente vai ter que voltar para um período de mais normalidade para a gente ter certeza desses efeitos também do cadastro positivo sobre os spreads bancários. O spread cai, a inadimplência cai também. Olha lá, por favor. Próximo gráfico. Este gráfico azul, embaixo em cima é a pessoa física, embaixo jurídica. Eu vou falar mais da pessoa física. Olha que interessante o que aconteceu com a inadimplência, né? Nós aqui da Boa Vista, quando começou a pandemia lá em março, nós fomos, é claro, estimulados a fazer uma série de estudos para ver o que aconteceria com a inadimplência, e nós erramos muito, viu? Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Erramos muito, não só nós, porque é claro que todas as variáveis mudando como esperava que mudariam e mudaram, levavam ao resultado em que a inadimplência cresceria bastante em 2020. Só que foi ao contrário, a inadimplência caiu, nunca caiu tanto em períodos recentes. Vocês olhar, aquele pico ali foi em março, né? Não dá nem para acreditar nisso. Em março foi aquele pico, mas ele cai quase 20%, 15% nesse período. Né? E por que cai? Além de por ter feito, é claro, de redução de spreads, mas também tem medidas extra-campo, né, dizer assim, que não eram comumente utilizadas. Então, bancos postergando a inadimplência, jogaram para frente, então, que era em março do ano passado, jogaram para este ano, e principalmente, uma das principais, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ajudou muito as famílias a pagarem suas contas e não ficarem inadimplentes. A gente teve um estudo que a gente fez com dados do cadastro positivo, foi publicado no nosso site lá da Boa Vista, então tem lá esse estudo, se você encontra na internet, vocês encontram também, que mostra como o auxílio emergencial ajudou a reduzir a inadimplência de quem tomou e também a diminuir o gap entre aqueles que pagam normalmente as suas contas em dia e aqueles que não pagam. É claro, né, foi um efeito renda muito grande, né? Um efeito renda muito grande. A maior parte do auxílio que teve ano passado foi superior à média das rendas das famílias, então as famílias ficaram mais ricas do que elas eram, algumas delas, é claro. Foram mais de 67 milhões de pessoas que tomaram auxílio emergencial, e a gente sabe, agora já foi votado, inclusive em segunda instância já, que deve continuar de março a junho, mas por um período menor, um valor menor e um número menor de pessoas, o que é, dentro da questão fiscal brasileira, correto, porque o rombo foi muito elevado dentro da questão fiscal brasileira. Mais uma, por favor. Além disso, pode passar a próxima. Além disso, o cadastro positivo foi importante para mais uma coisa quando começou essa pandemia. Toda vez que a gente tem uma crise que a gente não sabe o que vai acontecer, e eu falei aqui uma coisa, eu esqueci de contar a história inteira. Toda vez que se a gente pegar todas as crises dos últimos 20 anos, a gente poderia até ir lá para trás, pegar os últimos 20 anos que a gente tem dados bem seguros,
a gente vê lá, em 2000 tem a primeira grande crise, né, crise da empresa de tecnologia, depois em 2008 tem a crise subprime, depois em 2012 tem uma crise forte, né, de crédito no Brasil, depois em 2014, 15, aquela crise do governo Dilma. Em todos esses momentos, a inadimplência cresceu muito rápido, coisa de 5, 6 meses ela estourou, e depois, 6 meses, 7 meses depois, ela voltou. Por isso que a gente achava que isso poderia ser um comportamento esperado da inadimplência. A gente não sabia das outras medidas que apareceram depois. Mas quando a gente tem um cadastro positivo e mais informações, sempre que há uma crise, qual o grande problema de uma crise desconhecida? Que foi o caso, né? Se é uma crise desconhecida, a gente nunca teve uma crise dessa, pelo menos nós não vivemos esse tipo de crise e com esse tipo de informação. O que acontece? Você não sabe para onde as variáveis vão andar, mas a única ferramenta e o ativo que você tem é a informação. E o mercado de crédito, ele teve uma vantagem, por isso que eu acho que os resultados do mercado de crédito foram bons, que foi, neste momento, ter muito mais informações do que ele tinha anteriormente. E acho que o mercado de crédito foi único nisso. Era o único mercado em que teve um aumento significativo de informação em pouco espaço de tempo, por conta do cadastro positivo, muito mais rápido do que outros, porque eram informações que não existiam e chegaram para o mercado e puderam ser utilizadas. A Boa Vista mesmo fez uma série de estudos, uma série de pontuações novas para tentar analisar como é que o Covid afetou o pagamento das pessoas. Isso foi o cadastro positivo que proporcionou. Né? E pode passar o último aí, por favor? É só dizer que, com essas informações, é possível você reduzir bastante a assimetria, né? Reduzir a assimetria, então melhorar a assimetria, né? Então, você separar melhor bom de mal pagador, tomar melhores decisões na hora de emprestar, melhores decisões na hora de cobrar, na hora de olhar para a perspectiva de inadimplência, né? E com o país voltando a crescer, mesmo sem crescer, como foi ano passado, o crédito cresceu, é isso que é interessante, mesmo sem crescer no ano passado, o crédito cresceu, mesmo que pouco, né? A tendência é que ele cresça bem mais, recupere boa parte daquilo. Sim, estamos em recessão de novo, voltamos a... Sim, mas nós imaginamos que não seja tão longo como foi no ano anterior. Isso deve trazer uma capacidade de crescimento desse crédito já maior ainda por conta da economia e por conta do cadastro positivo, com controle, pelo menos, ou até maior dessa atividade na inadimplência, e, é claro, né, contribuindo aí para melhora no crescimento da economia. Né? Então, era isso que eu queria falar, e agora eu vou passar para a Cauana, e fica, claro, à disposição para quem quiser fazer qualquer pergunta aí no final. Tá? Por favor, Cauana. Pessoal, agora nós vamos, então, ter a contribuição da Cauana. Antes disso, Flávio, eu queria dizer que eu vou exigir minhas informações positivas, porque são tantos os benefícios, né? Eu, como consumidora, e sou bem consumidora, eu confesso, eu quero que as minhas informações positivas estejam disponíveis para que eu tenha melhores taxas, uma aprovação mais rápida. Então, como cidadã, né? É bem importante, Roseli, porque a gente sabe que no cadastro positivo o consumidor pode pedir para sair, né, e não ter as informações dele compartilhadas. Isso, para o consumidor, é muito ruim, né, porque se ele for pedir algum crédito em algum lugar, ele não vai ter essas informações, e todo o mercado já sabe que essas informações estão disponíveis. Se ele não tiver, provavelmente quem for emprestar para ele, além de não ter informação, pode falar, poxa, por que ele não quer mostrar as informações dele? Né? Mesmo que ele não tenha nada errado a mostrar, pode gerar algum tipo de desconfiança de quem está emprestando dinheiro. Então, só tem benefícios para o consumidor. Né? Lembrar que, como a Cauana vai falar um pouco, também está totalmente protegido pela LGPD, pelas proteções de dados. Né? Então, eu acho que esse é só benefício. E os gestores, né? Os gestores dos bancos de dados, para conseguirem ser alçados a esse papel, passaram por auditorias muito severas, por processos muito severos de avaliação. Pelo Banco Central. Exato. Eu tenho absoluta confiança que meus dados estão muito bem guardados e muito bem aplicados a favor do meu crédito. Continue me dando bons créditos, que eu sou uma consumidora voraz. Então, Cauana, por gentileza, fala para a gente aí como é que as empresas podem ser uma fonte do cadastro positivo, se beneficiar
de todo este processo em favor da melhoria dos negócios? Boa tarde a todos, obrigada, Roseli, pela palavra. Então, bom, queria começar falando sobre o principal ator aqui do cadastro positivo, que é a fonte, né, do cadastro positivo, que é a empresa que concede crédito, que administra operações de autofinanciamento, que faz vendas a prazo ou qualquer transação comercial que implique em risco financeiro. E isso inclui empresas de todos os segmentos, independente do porte. E a gente está falando de atacado, varejo, indústria, serviço, comércio e também de empresas de distribuição de água, energia, esgoto, eletricidade, gás e telecomunicações. Toda a informação, todo esse histórico de comportamento, de crédito do consumidor, tanto de pessoa física ou jurídica, ele compõe os dados do cadastro positivo, né? Por favor, pode ir para o próximo. E agora, eu queria falar um pouquinho para vocês da importância, né, do compartilhamento de dados, do compartilhamento de informações positivas, os benefícios que esse compartilhamento traz para quem está cedendo ou tomando crédito, né? Então, quando uma empresa ela compartilha dados com a Boa Vista, ela está fornecendo um indicativo do hábito de pagamento do seu cliente dentro do seu estabelecimento. Mas a empresa que concede esse crédito, ela só tem acesso àquela informação dentro do respectivo estabelecimento, dentro do próprio estabelecimento. E à medida que o cliente dela contrai compromissos, não só com ela mesma, mas em outras praças, ele está comprometendo renda, ele está comprometendo receita, e isso pode trazer um risco para o seu negócio, né? E por outro lado, que é o lado positivo, esse consumidor pode ter potencial para absorver muito mais crédito do que ele está tomando naquele momento. Então, a importância de todas as empresas que cedem crédito compartilharem informações, ela contribui muito para a análise desse consumidor, né? Então, resumindo, uma empresa, ao transmitir dados para o cadastro positivo, ela exerce um papel mais do que legal, né? É um dever estratégico, né? Informando como o seu cliente se comporta. A empresa, ela não está só ajudando o cliente a não entrar numa onda de superendividamento, comprando de outros fornecedores e acumulando dívidas, mas como também contribuindo para que ele alcance a pontualidade nos seus pagamentos. Então, todas essas milhares de informações do cadastro positivo, ela é transformada em indicadores, né, e uma única nota. E o que contribui muito para a tomada de decisão no momento da concessão do crédito é uma tomada de decisão rápida, segura, que leva em consideração todo o comportamento de pagamento de um consumidor, não somente no seu estabelecimento, mas em todas as praças que ele tem tomado crédito. Então, é uma visão muito mais ampla do comportamento desse pagamento e se torna, assim, uma visão mais segura, onde você pode vender mais, definir limites de crédito mais adequados e diminuir o risco de inadimplência. Então, eu gostaria muito de convidá-los a, de fato, ser uma fonte do cadastro positivo. É super simples, né? A Boa Vista tem um passo a passo muito simples para ser uma fonte do cadastro positivo, e mais do que simples, muito seguro, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da lei do cadastro positivo e da lei da LGPD, transmissão de dados, como que isso é feito. Por favor, o próximo slide. Então, são 5 passos, né? O primeiro passo, a gente tem um portal, né, que ele dá todas as indicações de como uma empresa pode ser fonte do cadastro positivo. Ele fica no site corporativo da Boa Vista. Eu vou dar o passo a passo aqui para vocês, vou mostrar rapidamente, vocês vão ver como é simples, né? Vocês podem fazer o cadastro pelo portal de fontes positiva mesmo. A Boa Vista vai dar orientação técnica, a gente tem um SLA para entrar em contato com vocês. A transmissão é totalmente segura,
né, e em compliance com a lei do cadastro positivo e com a LGPD, e depois dessa transmissão segura, os dados já estão na base e você já está contribuindo com o mercado de crédito, né? Por favor, vamos para o passo a passo? Então, aqui eu trouxe para vocês uma telinha do portal corporativo da Boa Vista. Então, lá no cantinho direito, vocês vão ver um link de fonte positiva. Né? Esse link para fonte positiva é a nossa página onde vai explicar passo a passo do porquê que é importante mandar informações do cadastro positivo, como que isso deve ser feito, tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre como ser uma fonte do cadastro positivo. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui do lado direito, ao entrar no portal, como é a primeira vez que vocês vão entrar, clique em Seja uma Fonte, né? Por favor, o próximo, a gente vai preencher um cadastro. O cadastro é simples, é para a gente pegar os dados de vocês, entrar em contato e passar todas as instruções necessárias para que você, de fato, torne-se uma fonte do cadastro positivo de forma simples e segura. Por favor, o próximo. Ao final do cadastro, é necessário enviar uma documentação, uma declaração, né? Vocês fazem o download da declaração, assina, devolve para a gente. E o que essa declaração diz? Da ciência a vocês, da importância de informar, de transmitir os dados ao cadastro positivo e da segurança para vocês de que, de fato, esse cadastro que vocês estão me mandando vai ser feito de forma segura. Tá? Por favor, o próximo. A Boa Vista tem um SLA para entrar em contato com vocês e passar todas as credenciais de acesso para o envio do manual técnico e de como esse dado pode ser enviado. É de maneira super simples. A gente tem uma equipe técnica que dá suporte a qualquer dúvida que vocês tenham, tanto de como essas informações devem ser enviadas e de portal de acesso, como que vocês recebem a senha, como que vocês recebem todo o manual técnico de transmissão de informações para Boa Vista. Tá? Por favor, o próximo. Transmissão segura. A gente tem um site de transmissão segura de dados e aqui, gente, eu gostaria de ressaltar muito esse ponto de segurança de dados, que é um tema importantíssimo aqui na Boa Vista. Então, é muito importante pontuar que a lei do cadastro positivo, como o Flávio comentou, a Roseli também comentou, ela foi modificada em 2019. Já levando em consideração a LGPD, que, apesar de não estar em vigor à época, ela já estava pronta. Então, elas são complementares uma à outra. E, além disso, se a gente for levar em consideração o princípio da hierarquia das normas, a lei específica, ela sobrepõe a lei geral. Então, como o nome diz, a Lei Geral de Proteção de Dados, e se houver alguma norma mais específica, ela será aplicável, que é o caso do cadastro positivo, que é uma lei específica em relação ao tratamento de dados positivos, e por isso ela é aplicada em sua integralidade. Lembrando ainda que a proteção ao crédito é uma das bases legais para o tratamento de dados. E quando a gente fala de tratamento de dados, ele tem todo um ciclo, ele tem um ciclo de transmissão, ele tem um ciclo de recebimento, ingestão, processamento, disponibilização desses dados. E nós, da Boa Vista, a gente está em conformidade com as duas leis, e nós seguimos os critérios mais rígidos previstos nas duas leis, inclusive na LGPD, que garante a privacidade da informação do titular do dado. Tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso, a transmissão de fato é segura, qualquer dúvida sobre isso, fiquem à vontade para perguntar, tá? A gente está à disposição. Por favor, passa para o próximo. Então,
A partir dessa transmissão, os dados de vocês e dos seus clientes, do comportamento dos seus clientes, ele já está na Boa Vista, vai passar por todo o processo de análise, vai passar por uma transformação em indicadores e disponibilização, né, para que vocês tenham a melhor análise de crédito em formato de pontuação, que vai facilitar, vai beneficiar aí os negócios de vocês, certo? Pode passar para o próximo, por favor? Então, só fechando aqui a questão das nossas certificações e da questão de segurança, nós da Boa Vista, nós temos diversas certificações, né? Então, a gente tem certificação em Data Quality, Sistema de Gestão de Qualidade, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, nós somos autorizados pelo Bacen para operar como gestor do cadastro positivo, que também exige critérios super rigorosos, né? A gente passou por diversas auditorias e cumprimos todos os requisitos para ser, de fato, um gestor de banco de dados, para operar com cadastro positivo, e a gente também tem uma certificação de sistema de gestão à privacidade da informação. Tá? Então, a Boa Vista, isso daqui está no nosso site corporativo, a Boa Vista tem diversas certificações, o que vocês também tiverem dúvida, né, fiquem à vontade para nos procurar. O processo do cadastro positivo é um processo fácil, seguro, né, o meu convite venham participar do cadastro positivo, ele beneficia você e o seu cliente. Muito obrigada, Cauana. Muito importante seus esclarecimentos. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira vamos para a Cauana. Cauana, qual que é a vantagem para uma empresa que vende para outras empresas em participar do cadastro positivo? Empresa que faz negócios B2B, por favor. B2B, perfeito. Roseli, como a gente comentou, né, a importância do compartilhamento de dados, você vê todas as praças, né, você está analisando o cliente como um todo, independente se ele é um cliente pessoa física ou pessoa jurídica, você vê esse panorama completo, essa análise completa do seu cliente, né? Então, a gente usa muito o exemplo, né, do passado, enquanto faziam-se as avaliações muito individualizadas do cliente, que ele está querendo comprar de você, mas você fazia uma planilha com uma avaliação de todos os fornecedores que ele já passou, se pagou, se não pagou, como que era a empresa, se ela era recém-formada, como que estava essa situação. Então, hoje o cadastro positivo, ele traz tudo isso para você de uma forma fácil, né, para o seu negócio. Então, além de toda essa facilidade e de todo esse panorama de informações que abre um pouco a análise desse consumidor de uma forma muito ampla, né, a gente consegue transformar isso em indicadores, né, que se torna, né, uma nota específica e que facilita muito a tomada de decisão, né, de dar ou não o crédito e se eu vou dar o crédito, quanto eu posso dar de crédito, né? Então, de fato, a venda para o B2B, ela se torna muito mais produtiva, mais fácil, você vende mais, você define o limite de crédito, coloca um limite de crédito muito mais adequado, você pode dar mais prazo, você pode dar menos prazo, e diminuir o risco de inadimplência. Sem falar, né, Cauana, eu sou velhinha, eu sou do tempo que para a gente aprovar crédito para uma pessoa jurídica, eu já contei isso em outras apresentações, a gente tinha lá uma lista de fontes de referência, e nós tínhamos que ligar para as fontes de referência, ou às vezes até mandar a gente pessoalmente, para que a gente conseguisse obter as informações. Além disso, tudo era muito baseado, né, nos limites de crédito, maior acúmulo, que eram declarados pelas fontes indicadas. Mas a gente não sabe o que acontecia nas fontes que não eram indicadas, se os compromissos estavam sendo cumpridos e etc., né? Então, eu fico imaginando hoje, com milhões de informações, como seria tomar aquela decisão baseada numa análise que a gente fazia caso a caso,
resposta por resposta. Acho que a gente teria uma desvantagem competitiva no sentido de velocidade e acolhimento do nosso prospect. Então, além disso, o cadastro positivo traz uma vantagem que é aumentar a sua velocidade de análise para que você consiga, de fato, fazer um atendimento perfeito ao seu cliente, né? Agora eu tenho uma outra pergunta um pouquinho mais polêmica que vai para o Flávio Calife, tá, Flávio? Primeiro nós estamos sendo elogiados, que a reunião está sendo bastante produtiva, mas nós temos um colega que está perguntando o seguinte: aqui no nosso país as coisas são um pouco complicadas. Algumas leis vieram, leis trabalhistas e etc., que acabaram onerando as empresas e não trouxeram nenhum benefício a elas, né? Então, entende-se aqui que o cadastro positivo seria bom para o analista de crédito, para ele tomar uma decisão melhor. Mas, na contrapartida do consumidor, será que ele seria tão bom assim? Esta é a dúvida do nosso colega. Você está no mudo, Flávio. Só um minutinho que você está no mudo. Espera um minutinho. Desculpe, colega. Ótima pergunta aí. Temos, claro, toda a razão para ter desconfiança em relação a qualquer coisa no Brasil. O Brasil não é um país fácil, né? Como a gente gosta de falar, até os economistas, né, no Brasil, até o passado é incerto, né? Então, a gente tem que tomar também algumas frentes, não é? Lógico, nós vamos da rua baixos juros, não é assim, né? Mas tem algumas coisas acontecendo. Eu acho que o cadastro positivo vai facilitar isso. Por quê? Quer dizer, porque você pode dizer o seguinte: olha, não, mas no Brasil o sistema financeiro é muito concentrado em alguns bancos, então eles podem continuar mantendo as suas margens e não vão reduzir nada de juros. Ok, é um ponto, né? Só que hoje a gente tem um esforço muito grande para que você aumente a concorrência do sistema financeiro. Isso já está demorando, temos razão. A gente esperava que a concorrência financeira fosse crescer mais rapidamente com as fintechs, bancos digitais, mas agora a gente já vê movimento, sim. É verdade, eu vou concordar com o colega, e nós temos estudos que mostram isso, que a maior parte dos avanços que nós tivemos com a entrada de fintechs, bancos digitais e tudo mais, foi na agilidade, na transparência, na quantidade de serviços, tarifas. Então, eu não pago para usar o cartão de crédito, eu não pago para usar a conta corrente. Isso, eu acho que não tem dúvida de que nós já caminhamos muito bem. Mas os juros, eu concordo com o colega que ainda não estão sofrendo esta mesma concorrência, essa mesma pressão para se reduzirem. Eu acho que isso vai acontecer, se bem que a gente olhar os juros hoje, como mostrei a curva lá, ele se reduziu, não só por causa disso que eu acabei de dizer, mas com essa quantidade de informações que a gente vai ter. E esses outros players também vão ter acesso a essas informações, né? Isso gera uma capacidade muito grande de a concorrência aumentar bastante. Eu concordo, você não colocou isso no seu texto, mas eu acho que você também deve pensar isso, que a concorrência, às vezes, faz com que essas taxas não caiam, não, porque não tem concorrência, fica difícil mesmo, né? Não é que não existe concorrência, o cara não é suficiente para baixar essas taxas. Mas entendo eu que com outras coisas estão sendo feitas no sistema financeiro e com a quantidade cada vez maior de informação que a gente tem, o cadastro positivo é só um passo. A gente vai ter outros passos aí para frente que vão ajudar ainda mais essas outras empresas. A possibilidade de a gente ter essa redução, ela é muito grande. Só que vai depender também do consumidor ir lá e cobrar o seu concedente. Você já sabe a sua nota de crédito, você sabe a sua pontuação de crédito, está disponível lá no site da Boa Vista, né? Se você não tem ainda, você entra lá e você sabe a sua pontuação de crédito, sabe se está melhorando, se está piorando, né? Isso também você pode ser argumentado. A gente não tem muito esse costume, mas em alguns países isso é vendido até na televisão. Lá, use seu score de crédito. Né? Você utilizar como uma forma de levar ao seu concedente e falar: olha o que está acontecendo com o meu score aqui de crédito, eu preciso de juros menores. Sei que não é simples, como eu estou dizendo, mas eu acho que caminhamos para isso, sim. Dá para ter uma série de dúvidas, a gente sabe que o que eu estou falando hoje, amanhã pode não valer mais, eu sei, né? Mas acho que, pelo menos no sistema financeiro, eu acho que o sistema financeiro tem uma grande vantagem. O Banco Central tem conduzido isso muito bem, né? E a autonomia do Banco Central, foi sancionada semana passada, ajuda mais ainda o Banco Central, menos interferência. Mas, é claro que temos que ficar desconfiados e esperar resultados. Mas, na minha visão, entendo que sim, a gente vai ter, em algum momento próximo, ou
médio prazo, resultados, sem dúvidas, mais, vamos dizer assim, convincentes do que a gente tem hoje. Perfeito, muito obrigada, Flávio. Cauana, nós temos aqui uma pessoa perguntando se as informações das escolas, dos condomínios, também serão consideradas no cadastro positivo. Sim, todas essas informações são consideradas, sim, no cadastro positivo e muito importantes para o cadastro positivo, né? Assim como todas as informações das empresas de serviços continuados, né? Então, todo esse tipo de crédito que é cedido, sim, é considerado para o cadastro positivo, não só considerado, muito importante. Olha, tem uma pergunta que é boa aqui, acho até para esclarecer no geral. As empresas que não têm crediário próprio e vendem basicamente por cartão de crédito, poderíamos aqui incluir quem tem uma financeira também, né, operando o seu negócio. Quais os benefícios do cadastro positivo, uma vez que o risco fica com o cartão? Pode responder, Cauana? Posso, sim. De fato, o risco fica com o banco, mas a importância dessa empresa que não tem um crediário próprio fornecer os dados, ela continua sendo muito válida para o cadastro positivo na hora de você fazer a análise, para oferecer esse tipo de crédito, né, para fazer a oferta. Então, de fato, ainda assim é importante. E se a gente analisar, né, quando você está negociando com os seus fornecedores e ele entende que a sua informação está estruturada e que você faz parte de um processo compliance, de cumprimento de lei, de envio de informações quando elas existirem, obviamente, se não houver informação de crédito concedido, ela não será fornecida, mas se concedido o crédito, fornecida. Isso acaba te beneficiando no seu rol de avaliação geral, junto também aos seus fornecedores, junto às suas negociações, tá? Tem aqui uma pergunta que essa aqui qual o benefício da minha empresa enviar as informações, sendo que eu tenho que pagar para consultar? Eu vou me permitir responder vocês me complementam. Na verdade, quando você paga pela uma consulta, você não está pagando por uma informação, pela sua informação. Quando você está pagando por uma consulta, você está pagando por todo um sistema complexo, sofisticado, de tratamento de milhões de informações, né? Então, não é o dado que é cobrado, muito embora os birôs, para adquirirem determinadas informações, também têm uma despesa elevada para comprar, muitas vezes, um dado, e esse dado vir a compor todas as análises que são realizadas. Mas as informações, podemos chamar assim, quando elas são vendidas e comercializadas, esse custo se refere a toda essa infraestrutura de softwares, hardwares, pessoas e dados necessários para a gente compor as análises, transformar isso numa nota que vai te permitir tomar decisão sem a necessidade de que você faça esses investimentos todos dentro da sua própria organização. Isso também vale para os demais relatórios, né? Toda vez que a gente usa um serviço que concentra, trata, mastiga as informações e extrai delas o melhor conteúdo, você tem aí todo um aparato tecnológico de especialistas, de profissionais, de softwares, fazendo com que essas informações sejam tratadas da melhor forma e deem o melhor resultado. É por isso que elas são cobradas. Agora, essas informações serão dadas se você fornecer o seu dado ou não. Qual é a diferença? Se você não estiver lá, provavelmente, na hora de alguém avaliar o seu crédito ou de alguém avaliar a sua concessão, como o próprio Flávio informou, a sua não presença poderá suscitar uma dúvida. Será que ele tem vivência de crédito, dado que não há nenhum histórico, ou por que razão essa informação não está no sistema, dado que ele é um bom pagador? Então, a gente só pede essa reflexão, né,
da importância de pertencer a este cadastro, porque é o cadastro que fala boas informações a seu respeito. Ele é um cadastro positivo e vai te ajudar certamente a ter minimamente velocidade a hora que você estiver fazendo uma transação, tá? Depois, tem uma outra pergunta. O benefício para o consumidor é obter uma avaliação justa de crédito. Para empresas, pensando sempre nos micros e pequenos, como perceber o benefício do cadastro positivo? Essas empresas ainda veem o cadastro como uma barreira? Como que elas podem ultrapassar essa barreira? Quem quer responder essa pergunta? Eu posso começar e acho que a Ana me ajuda. Eu ia falar a mesma coisa, eu vou começar e você me complementa. Sem dúvida, para o consumidor, acho que está bem claro. Para as empresas, a mesma coisa, né? Porque quanto mais informação tiver no sistema, é no sistema financeiro que as informações são disponíveis. Então, para as empresas, elas vão conseguir analisar melhor quando ela for conceder o crédito, né? E ela também vai ser analisada de uma forma melhor quando ela for pedir o crédito, né? Você imagina, tem muito... Isso é muito interessante, sua pergunta, principalmente para pequenas e médias empresas. É mais difícil. Pequenas e médias empresas têm muito mais dificuldade, micro também, nem se fala, muito mais dificuldade de tomar crédito do que as maiores. Você tem garantias, tem investimentos, tem não sei o que lá, né? Tem investidor, tem um monte de coisa. Uma pequena e microempresa não tem nada disso. Então, às vezes, ou ela não consegue, ou vão pedir garantias que ela nunca vai ter, né? Ou vai ser muito mais caro para ela. Aí, o que o cadastro positivo resolve? Com essas informações todas de históricos de pagamentos, principalmente essas do dia a dia, só de pagamento de conta de luz, de gás, qualquer outra, e além de créditos que ela tenha tomado e pago, isso vai ficar muito mais fácil para quem for avaliar uma microempresa ou média empresa, na hora de olhar, esse cara aqui é pequeno, só que ele é bom pagador. Eu não preciso ter as mesmas taxas que eu tenho normalmente para as empresas, taxas mais elevadas, porque ele é mais arriscado, né? Então, você separa melhor. Hoje, você coloca todo mundo junto. É micro, esse cara não tem garantia, não tem nada, então a taxa é tanto, né? Quando você começa a separar melhor, com mais informação, você consegue separar e conseguir, este cara é melhor, eu posso dar mais reto com menos custo para ele, né? Então, o benefício é para todo o sistema. Eu vejo dessa forma, né, o cadastro positivo. Além do que, né, Flávio, na pequena empresa, na empresa individual, nos MEIs, a figura dos sócios e da pessoa física, ela se confunde com a da jurídica. Exato. Assim também mais uma coisa. Exato. Assim também é na análise, né? Então, quando se analisa essa empresa, vai se analisar também a informação positiva de seus sócios enquanto consumidores. E tudo isso acaba compondo um conjunto de informações que permitem que te conheçam muito melhor do que se nada existir em relação à sua empresa, para você conseguir obter um crédito ou uma análise. Vai vir, claro, uma lista de garantias, taxas mais altas por conta do risco ser mais alto, né? Porque às vezes a gente não tem uma diminuição de taxa de curto prazo, mas a gente sabe que as operações de maior risco têm taxas maiores e muitas vezes prazos menores. Então, no contexto, existe um benefício bem significativo. Esquecemos alguma coisa, Cauana, que você gostaria de complementar? Eu acho que aqui, Roseli, só fica o convite também, até foi uma frase sua no começo da nossa conversa, que você gostaria que seus dados tivessem e fossem mantidos no cadastro positivo. E as empresas, elas podem sim conversar com seus fornecedores e pedir que eles informem os dados de comportamento de pagamento ao cadastro positivo também, porque isso contribui, né, para análise de uma forma mais completa. Então, se o seu fornecedor não informa dados do seu comportamento de pagamento para o cadastro positivo, pode conversar com ele, peça para que o dado apareça, porque isso enriquece a análise e ajuda a empresa a, de fato, solicitar créditos melhores, já que o comportamento de pagamento é muito bom. Perfeito, muito obrigada. Bom, pessoal, nós passamos aí uns minutinhos, mas essa conversa está muito boa. Eu ficaria aqui mais tempo com vocês, e se vocês entenderem, a gente vem para uma segunda rodada, né?
mas eu gostaria muito de passar para vocês o nosso site do www.consumidorpositivo.com.br, para que vocês conheçam lá, tenham contato com as informações, baixem o nosso app para que vocês possam conhecer também, é muito fácil conhecer os seus scores, no site vocês também conseguem fazer isso, inscrevam-se nas nossas redes sociais, nós estamos aqui com o LinkedIn e o Facebook, a gente está providenciando bastante conteúdo legal para vocês. Nós queremos criar um canal de comunicação muito próximo, sem barreiras, para a gente poder falar de todos os nossos temas, né, os temas relacionados com negócios, e também temos o nosso podcast, que a gente logo, logo começa a divulgar mais massivamente, e nós temos conteúdo muito interessante. Eu gostaria de falar para vocês que nós temos um e-mail específico, uma equipe dedicada para cuidar das dúvidas que vocês tiverem. Esse e-mail é dadospositivos@boavistascpc.com.br. Tem dúvida? Tem pergunta? Quer saber como fazer? Quer saber se a sua software house já fez a adaptação dos sistemas? Saibam que nós estamos dando todo o apoio para software houses também trabalharem as adaptações para quem tem sistema de terceiros. Enfim, use o nosso canal, nós estamos à disposição, teremos enorme satisfação em poder ajudá-los. E também colocamos aqui na tela para vocês os nossos e-mails, tá? A gente talvez não responda instantâneo, porque às vezes nós estamos aqui num evento, dando palestra para o pessoal, mas a gente sempre responde e nós temos muito prazer em nos aproximar dos nossos clientes, nossos parceiros, porque no fundo, gente, bons negócios só se faz com informações positivas. Muito obrigada, boa tarde a todos. Então, boa tarde.